Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. O auxílio divino permaneça sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros irmãos e irmãs. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês nesta noite, dia 28 de julho desse ano de 2020, ano do Senhor de 2020, para tratarmos mais uma vez aqui em família, com o Concílio de Cristandade de Palmeira dos Índios, e aqueles mais que queiram participar, de alguns mistérios que dizem respeito à nossa fé. Sempre que falamos em fé, sempre que falamos em Deus, nós estamos falando de um mistério. E como entender um mistério? O mistério, meus irmãos, não é um enigma. O enigma carece ser explicado, entendido. Mas o mistério tem que ser vivenciado, experimentado. Para entender um pouco o que é um mistério, basta você olhar a imensidão do mar. Tem pessoas que se especializaram em conhecer o oceano, os oceanos, mas eles conhecem muito pouco daquilo que é tudo. Da mesma forma, olhar o espaço, o universo. Tem pessoas especialistas no universo, mas o que eles conhecem é muito pouco. Quanto mais conhecerem, é verdade, conhecerão de fato muitas coisas, mas conhecer o inteiro, o tudo, aquilo que comporta todos os oceanos ou todo o universo, não nos é possível. Por mais que se estude, não é possível. Essa é uma comparação para entendermos um pouco o que é o mistério de Deus. Nós podemos compreender, nós podemos mergulhar, nós podemos investigar muitas coisas, perceber e compreender muitos dos detalhes que compõem esse mistério, mas o mistério como um todo não nos é possível. Por isso, diante de um mistério, nós precisamos ser humildes. A primeira atitude de um cristão tem que ser a humildade. Eu não estou diante de uma coisa, de um objeto, de alguma coisa que eu possa investigar e conhecer. Eu estou diante de Deus. E o mistério de Deus exige humildade. Qualquer um que se aproxime de Deus com arrogância, qualquer um que se aproxime de Deus tentando esgotar o mistério, compreender todas as coisas, decifrar o enigma, não vai entender nada, nem um milímetro da dimensão desse mistério. Mas quem for humilde será acolhido pelo Senhor. E uma vez acolhido, entrará nesse mistério com Deus. E uma vez entrando nesse mistério com Deus, se faz um com o Senhor e experimenta esse próprio mistério. Faz parte dele. Então, para começar, é importante ver esse universo, o mistério de Deus. É aí que nós estamos entrando. E o tema proposto para essa escola vivencial, nessa noite de hoje, tem muito a ver com esse mistério. É a oração e a espiritualidade. Eu sei que quando se fala em oração, todo mundo acha que já compreendeu tudo, que já sabe de tudo, mas a oração também é um mistério. É um mistério que nos une a Deus, é um mistério que nos liga a Deus, que nos faz um com o Senhor. O Senhor nos deu o dom de rezar, de orar, de nos colocar assim diante dele. É um dom, sim. O Senhor nos deu essa graça. Se Ele não nos desse essa graça, não nos seria possível nem sequer deduzi-la. Imaginem colocá-la em prática. Mas ao mesmo tempo que a oração é um dom que Deus nos deu, nós encontramos dentro de nossa natureza ferida pelo pecado uma grande resistência em relação à oração. Por isso é muito importante sermos humildes diante dessas coisas e, acima de tudo, termos a tranquilidade de reconhecer nossas incapacidades, nossas limitações. Diante de Deus que me chama a rezar, a estar junto dele, a orar, diante disso, eu me encontro na incapacidade que o pecado me dá.
como se eu tivesse atolado nessa situação. É por isso que é difícil rezar. A gente vai tratar um pouco disso mais para frente. Mas é por isso que é tão difícil rezar, que é tão difícil me colocar. Eu preciso da oração, eu necessito estar com Deus, mas ao mesmo tempo é para mim um desafio manter a disciplina da oração, manter o ritmo de oração, manter a vivência da oração. E se é difícil rezar, e é muitas vezes, vocês imaginem então o que é viver uma espiritualidade. Porque uma espiritualidade só pode ser vivida na oração. Mas vamos devagar, vamos entender um pouco mais dessas coisas, porque sem vida de oração, sem uma profunda, real espiritualidade, nós não vamos muito longe com esse negócio de crer em Deus. Nós poderemos até ser entusiastas, ficarmos assim um tanto quanto empolgados quando nos deparamos com as grandezas de Deus, mas isso é ser espectador. Uma outra coisa é ser amigo, é ser próximo. E só pela oração e pela vivência real de uma espiritualidade nós poderemos, de fato, aprender e ser amigos de Deus. Aprender a ser e ser amigos de Deus. Muito bem, então, para não perder tempo, já que o nosso tempo é limitado, vamos para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, texto conhecidíssimo, já citei outras vezes, a partir do versículo 17, do 17 até o 26. Basta-nos até aí, tá certo? Eu vou fazer a leitura, Marcos 10, de 17 a 26. Se trata daquela passagem sobre o chamado jovem rico, alguém que se aproxima de Jesus, empolgado pelo que viu, entusiasmado pelo que ouviu, e que tem algumas questões a fazer. A questão, todas elas se resumem numa só. Então vamos ver com calma e compreender qual é o convite de Deus, para onde Ele quer nos chamar, qual deveria ser a nossa resposta, qual é a nossa resposta e o que nos impede de ir adiante. Sabendo disso, temos um diagnóstico. Uma vez tendo o diagnóstico, nós encontraremos o tratamento, a solução do problema, que tudo é na graça de Deus. Então vamos lá. Marcos 10, a partir do versículo 17. Tendo ele, Jesus, saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar e amou-o, e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Vamos ficar até aqui por hora. O que é que está acontecendo aqui? Vejam, Jesus havia falado antes sobre o reino dos céus, sobre a grandeza de Deus, e encantou muita gente. É fácil se encantar por aquilo que é bonito, por aquilo que é importante, por aquilo que se apresenta como sendo grande. É fácil se empolgar assim inicialmente. Aquele rapaz ouviu e se empolgou. Ele quis ir adiante. Ele quis fazer algo importante. E começou a fazer. Ouviu a Deus. A primeira coisa que devemos fazer diante do mistério de Deus é dar ouvidos. É dar uma chance a Deus. Repare que muitas vezes não estamos dispostos nem a ouvir. Não queremos nem dar ouvidos a Deus. Mas é importante fazermos o esforço. Colocar em ato essa vontade de dizer: eu vou, mesmo que eu não deseje, eu farei. É um esforço inicial. Aquele rapaz ouviu e ficou fascinado, ficou encantado por aquilo que Jesus dizia, pelo jeito como Jesus dizia, pelas coisas que Jesus revelava. Ele ficou encantado. Mas ficou pensando: é uma vida eterna, é um reino de Deus. O que eu devo fazer
para não perder esse reino, para entrar nessa vida eterna. Então Jesus, depois da pregação, já ia indo embora, seguindo o seu caminho. O rapaz veio correndo e se colocou de joelhos diante dele. Repare que é um gesto de oração. Ele veio em busca do Senhor, correndo atrás de Jesus. E uma vez que o encontra, se coloca de joelhos diante dele. É bonita a imagem. A cena até comove, se você imaginar com cuidado. Alguém ofegante correndo, procurando Jesus, o encontra e se ajoelha diante dele. Bom mestre, é assim que ele chama Jesus. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Para não perder esse reino que é de Deus? E Jesus ouve como ele chama e faz uma pergunta. Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Meus irmãos, o que é que essa pergunta de Jesus quer dizer? Primeiro, Jesus ouve o vocativo, bom mestre, e para pensar naquilo. Interessante que Jesus, que o nosso Deus, dê atenção a nós. Eu sei que é corriqueiro para nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Deus nos ouve, que Deus nos atende quando é de sua vontade, nós sabemos de tudo isso. Mas não deixa de ser impressionante. Deus me ouve. A mim, quem sou eu no meio desse mundo? A você, quem somos nós no meio desse mundo? Tanta gente, só na nossa época. O que somos diante do universo, da grandeza das coisas? E, no entanto, quando nós rezamos, Deus nos dá atenção. Deus fixa o olhar em nós e ouve o que nós temos a dizer. Ouve tanto que agora questiona o rapaz, por que me chamas bom? Só Deus é bom. O que Jesus quer perguntar àquele rapaz é o seguinte, você tem certeza que você está me colocando nessa categoria? Você tem certeza que eu sou Deus? Não é uma forma explícita de falar, mas faz o rapaz pensar. Como quem diz, será que eu não estou exagerando em chamar Jesus de bom, já que só Deus é bom? Porque veja, naquele momento ninguém sabe, ninguém sonha que Jesus é Deus, que é Deus que se fez homem. Jesus, aparentemente, para eles é um homem comum, comum entre aspas, porque fala como ninguém falou, realiza sinais impressionantes, tem uma autoridade que ninguém possui. Mas eles pensavam que era um profeta, um grande profeta, quem sabe o Messias. Mas a pensar que é Deus que se fez homem, aí já é um salto gigantesco, que só será dado depois da Páscoa. Repare que quando Pedro é interrogado por Jesus naquela ocasião em Cesareia de Filipe, quem dizem os homens que eu sou? Pedro não diz a Jesus, tu és Deus. Ele diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus vivo. Diante disso, fica claro assim, então Pedro sabe que Jesus é Deus. Não. A revelação foi dada. Pedro contemplou um mistério, mas ele não entendeu a profundidade daquilo que dizia. Porque um filho de Deus real é Deus com o Pai. Mas Pedro não tem condições de saber disso. Ou melhor, nós só temos condições de saber disso porque Jesus revelou. Se ele não tivesse revelado, nós não saberíamos de nada disso. Tá certo? Então, o que Jesus quer mostrar aqui, o rapaz, é isso. Veja, Jesus sabe, de alguma forma, o que vai acontecer daqui a pouco. Ele entendeu o coração daquele rapaz. Que tipo de pergunta ele vem a fazer, o tom de voz que ele utilizou, o gesto que fez, se ajoelhou diante dele, como quem se ajoelha diante de um Deus. Bom mestre, assim chamou. E Jesus ouviu aquela oração e perguntou, tu tens certeza que eu sou Deus? É isso que te diz teu coração? Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa é a grande questão. Conheces os mandamentos, Jesus responde. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra teu pai e tua mãe. Jesus aqui faz um resumo dos 10 mandamentos. Jesus está dizendo para aquele rapaz, para entrar na vida eterna, cumpra os mandamentos. Está aí a lei para você cumprir. Se esforce para fazer isso. E veja, o que Jesus diz não é novidade para nós, embora a nossa época se esqueça fácil dessas coisas. Porque veja só, nós temos 10 mandamentos para cumprir ali no Decálogo, tá certo? Observando aquilo, sem observar o que Jesus acrescentou, estou falando agora só do Decálogo, os 10 mandamentos, nós temos aqueles 10 mandamentos, mas nossa cultura atual,
coloca os 10 mandamentos de lado e nos pede simplesmente que sejamos bondosos. Ora, se você não seguir os 10 mandamentos, mas você for bondoso, agir com tranquilidade, com ternura, com paciência, então pronto, você superou tudo. E tem alguma coisa errada com esse tipo de mentalidade. Porque nós estamos trocando algo de certeza que Deus nos deu por uma dedução de uma época. Ora, quem salva? Deus ou nossa boa vontade? É Deus quem salva. Então é importante observar essas coisas. Eu sei que assusta um pouco, mas é importante que a gente tenha assim um certo choque às vezes para colocar as coisas no trilho. Porque de vez em quando nós estamos caminhando na direção errada. Então agora o Senhor nos reencaminha. Ele nos coloca numa direção mais correta, nos esclarecendo alguns pontos que são importantes. O que é que Jesus está dizendo àquele rapaz? Jesus não disse para ele, seja bondoso. Jesus disse, cumpra os mandamentos. Cumprindo os mandamentos, você será salvo e entrará nessa vida eterna. Repare bem, cumprindo os mandamentos, você será salvo e entrará na vida eterna. O rapaz responde Jesus dizendo, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho para olhar esse rapaz. É um rapaz que ouviu Jesus, que se empolgou com o que ele disse e que procurou Jesus preocupado, aperreado com uma coisa. Eu não posso perder essa vida eterna. Eu não posso perder o que ele disse. Eu não posso ficar de fora dessa certeza que ele colocou no meu coração. Então, o que é que eu tenho que fazer? E Jesus diz, cumpra os mandamentos. E ele diz, mas eu já cumpri. Eu tenho cumprido os mandamentos desde sempre. Ouvindo isso, olhando para esse rapaz, o que pensamos de nós? Ele disse, já tenho cumprido os mandamentos. E ainda assim está preocupado em não entrar na vida eterna. Dá para entender? Dá para perceber que tem algo de diferente, que a relação que esse rapaz tem com Deus é um tanto quanto diferente da relação que a nossa época nos quer apresentar com Deus. Ele cumpre os mandamentos, ele não comete pecados mortais. Talvez pecados veniais, imperfeições, mas pecados mortais ele já não comete mais. E diz, desde a minha mocidade, desde sempre, desde moleque, eu cumpro esse negócio desses mandamentos aí. Só que o meu coração ainda não está satisfeito. Ainda falta alguma coisa. Sabe o que é que falta? É que nós não fomos feitos somente para a salvação. Repare o que eu estou dizendo. Nós fomos feitos para a santidade. É essa a diferença. Nós não fomos feitos só para a salvação. Ok, uma vez salvo, tudo bem, é céu. Eu vou estar com Deus eternamente. Mas o nosso coração, enquanto ainda pode fazer algo para aprofundar essa relação com Deus, para melhorar essa nossa proximidade com Deus, não está em paz. Santo Agostinho dizia isso com clareza, era uma certeza de sua alma. Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração não repousa quieto, está inquieto, enquanto não estiver em vós. Estar em Deus é ser um com Ele, é estar em comunhão com Ele, é viver uma vida que agrada a Deus. É o que São Paulo diz, eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas vamos ver ainda esse rapaz. Na hora que ele diz, já tenho feito isso desde a minha mocidade, olha o que o Evangelho vai dizer, olha o que São Marcos vai dizer. Jesus fixou nele o olhar e o amou. Por que Jesus? Por que São Marcos disse isso? Que Jesus fixou nele o olhar e o amou. Veja, porque é um rapaz que agrada a Deus. É um homem que quer uma vida com Deus. Não é uma pessoa que quer viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. É uma pessoa que está pronto a realizar a vontade de Deus, a deixar que Deus reine, que Deus governe a sua vida. Eu temo a Deus, eu não descumpro os mandamentos, eu obedeço os mandamentos. E Jesus o amou. É quando se tem certeza do amor de Deus. A gente tem certeza do amor de Deus em algumas circunstâncias.
A primeira delas, quando com humildade eu correspondo a Deus. Então eu experimento esse amor de Deus. Assim como esse rapaz fixou nele o olhar e o amor. Mas também quando eu dou os passos de conversão. Quando o Senhor me chama à conversão. Repare, eu ainda não me converti. Significa dizer que ainda cometo pecados mortais, que ainda estou numa vida afastada de Deus. E Deus me chama, Deus me convida para uma vida nova, para algo diferente. Deus quer algo diferente de mim, quer algo diferente de você, algo mais profundo, algo mais verdadeiro. Então Ele nos chama. E ali naquele convite de Deus também nós experimentamos o amor de Deus. Porque como é que Deus pode amar alguém que peca tanto? Amar alguém que não liga para Ele? Como é que Deus tem tanta paciência conosco? A Sagrada Escritura fica impressionada com isso. O que é o homem, Senhor, para dele cuidares assim com tanto carinho? E é verdade. Nós, então, observamos essas coisas e percebemos esse amor de Deus, que Deus não desiste de nós. Mas quem de nós não queria ter a certeza, ver Jesus nos olhando, fixando em nós o seu olhar cheio de amor? Veja, só uma espiritualidade profunda é capaz de perceber isso. São Marcos testemunhou no seu evangelho, mostrou no seu evangelho exatamente aquilo que o rapaz experimentou naquela hora. Jesus fixou nele o olhar e o amou. E disse: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Está aqui, meus irmãos, uma coisa que nós não compreendemos. Porque é interessante, a gente aprendeu a colocar esta frase no centro do Evangelho. Entende? O mais importante aqui é vender os bens e dar aos pobres. E, na verdade, não é isso o mais importante aqui. O que é que Jesus quer mostrar para ele? É uma coisa simples. Veja, você tem juventude, tem uma vida inteira pela frente, você desde a sua mocidade cumpre os mandamentos, você tem do que viver, mas alguma coisa falta no seu coração. O que é que falta no seu coração? Você veio atrás de quem? Correndo. Correndo por essa estrada, comendo poeira nessa estrada, para se ajoelhar diante de quem? É aí que está. Esse é o ponto principal. O rapaz está diante de Jesus. O rapaz quer uma vida com Jesus. E ali diante dele vai fazer um pedido. O pedido para entrar nessa vida eterna é um questionamento, como já temos visto. E o que Jesus diz? Ora, fez tudo certo, mas falta uma coisa. Venda o que tem, dê aos pobres, depois venha e me siga. É esse o ponto. Não se apegue a mais nada. Onde é que está a lei? Veja, ele diz, eu sigo os mandamentos. Onde é que está a lei que diz, venda o que você tem e dê aos pobres? Não existe essa lei. Não há uma lei que nos obrigue a nos desfazer dos nossos bens para fazer caridade. Há um convite de caridade, uma necessidade de caridade. É diferente. Mas não há uma lei. O rapaz está pecando porque tem muitos bens? Não. Ah, mas ele tem que dar aos pobres. Mas a gente não sabe. Ele devia ser caridoso, uma vez que cumpre os mandamentos. Mas Jesus diz, venda tudo o que tem, dê aos pobres, ou seja, dê utilidade a isso, mas você não precisa disso. Você precisa de mim. Então venha comigo, me siga. Por isso seu coração não está em paz. Porque falta o principal, falta o mais importante. Falta a mim na sua vida. Por isso você me ouviu e ficou empolgado. Por isso, na hora que eu saí depois da pregação, o seu coração foi atraído a mim. E você veio correndo pelo caminho, quase desesperado. E chegando, se colocou de joelhos diante de mim, sem nem perceber, reconhecer uma grandeza. E ali conversamos, conversar, oração. Ele falou, Jesus respondeu. Ele questionou, Jesus respondeu. Jesus perguntou, ele respondeu. E naquela conversa, tudo foi se aprofundando, até chegar um momento em que ele supera, que ele vai além daquilo que é lei, obrigação. A obrigação é cumprir os mandamentos, mas agora falta generosidade, porque a santidade não é cumprimento de lei, a santidade é amor, é generosidade,
é se colocar à disposição, dando mais do que aquilo que foi pedido, oferecendo mais do que aquilo que é esperado, simplesmente porque ama. Se você ama qualquer pessoa, você sabe que é assim. Mas um amor de verdade, não um amor interesseiro, não uma paixão meramente. Mas se você ama alguém de verdade, você sabe que é assim. Existe o básico a ser oferecido. Imagine, por exemplo, a relação de um pai e um filho. É obrigação do pai garantir a segurança do filho, o sustento do filho, o abrigo do filho, a vestimenta do filho, a educação, a saúde do filho, a vida espiritual do filho. Isso é obrigação do pai, ou seja, é lei. Ele tem que cumprir. Se ele descumpre, se ele não observa, ele descumpre a lei. Ele comete um pecado, porque aquilo é básico. Ora, um pai que cumpre tudo isso não pode dizer que ama seu filho. Ele simplesmente cumpre o seu papel de pai. Se espera isso dele. Mas a partir disso, ele sabe ter paciência, ele sabe compreender, ele sabe exortar, ele sabe corrigir, ele sabe encaminhar, ele sabe acarinhar o filho, ele sabe dar mais, ser mais. E é isso que marca. Enquanto você tem somente o básico, você não prova que ama ninguém. Você prova que aquelas pessoas têm sua importância. Mas quando você começa a agir de um modo maior, você começa a apresentar àquela pessoa o seu amor. E é assim que nós nos sabemos amados. A gente se sabe amado quando as pessoas são caridosas conosco. Não somente prestativas, mas quando elas nos tratam de um modo especial, de um modo diferente. Quando elas nos dão mais do que aquilo que era necessário. Por isso Jesus pergunta àquele rapaz: tem certeza que eu sou bom? Que eu dou além do que é justo, além do que é necessário? Porque nisso consiste a bondade. Bondade é você conceder acima da justiça, ou seja, é justo que eu lhe dê X, mas eu lhe dou Y. Então, isso é bondade. O que passa daquele X é bondade. Até aquele X é justiça. Acima é bondade. Veja, se a nossa vida é justa com Deus, nós cumprimos os mandamentos. Então isso é justiça para com Deus. É o básico. Entendem? E com isso eu alcanço a salvação. Porque eu me configuro a Deus na obediência de Cristo. Eu estou agora unido, junto, configurado a Cristo na obediência a Deus. Aí sim, eu já encontro em Cristo a salvação. Eu estou junto dele. A minha vida diz sim a ele. Porque veja, dizer sim a Deus não é com os lábios somente. É com as atitudes, com as escolhas, nos acontecimentos da vida. Por isso, cumprindo os mandamentos. É ali o nosso sim verdadeiro diante de Deus. Nosso sim verdadeiro a Cristo. Mas para além disso, aí já é amor. E é por isso que é muitíssimo importante. Veja, nessa oração desse jovem com Jesus, ele foi compreendendo muitas coisas. Porque a oração, essa conversa nossa com Deus, essa conversa de Deus conosco, ela é misteriosa e integra tudo no mistério. Ela pega a minha pequenez e a grandeza de Deus e junta no mesmo mistério. E agora ali, em comunhão com Deus, Deus me ouve. Deus me leva a sério. Deus não brinca comigo. Deus tem paciência comigo. Me concede a oportunidade de uma nova chance. Tantas vezes eu precise, sinceramente. E me concede a graça para que eu vá adiante e possa realizar a sua vontade. E isso serve para todas as pessoas do mundo. Todos aqueles que Deus colocou nesse mundo são chamados a essa vida, são chamados a essa santidade de vida. É muito importante deixar claro isso. Repare, deixa eu fazer aqui uma pausa para falar um pouco sobre oração, já que o rapaz está rezando diante de Jesus, está conversando com Jesus. A gente aprendeu isso do catecismo. Rezar, orar, é falar com Deus, é conversar com Deus. Mas aparentemente é uma conversa de mão única. Eu falo, eu louvo, eu adoro, eu canto, o que quer que seja. E Deus me responde quando? Ah, não, Deus não me responde. Deus responde. É importante, é muito importante,
abrir os olhos e o coração. Mas veja, como é que Deus responde? Deus responde de diversas formas. Responde na Sagrada Escritura, responde nas intuições que colocam em nós verdadeiras intuições, inspirações divinas, responde através de outras pessoas, responde através de acontecimentos. Os acontecimentos nos revelam a vontade de Deus, ou a permissão de Deus. É uma resposta de Deus, tantas vezes. Agora, eu tenho que estar atento a isso, eu tenho que ter sensibilidade para compreender isso. Na maioria dos casos, o pecado nos deixa assim como uma mão calejada. Você não consegue mais sentir muita coisa por conta dos calos que tiraram a sua sensibilidade. O pecado calejou a nossa vida, a nossa alma. E nós não temos mais a sensibilidade de perceber as coisas. Quando eu falo sensibilidade, eu não estou falando de sentimentos, atenção. Mas é uma sensibilidade espiritual de você conseguir compreender o que é de Deus e o que não é. E não tem uma fórmula para a gente chegar nisso. Não adianta ir para uma academia espiritual para conseguir ter a sensibilidade necessária para discernir o que é de Deus e o que não é, o que Deus responde e o que não foi resposta de Deus. Só uma vida espiritual profunda, feita de oração, uma vida espiritual feita de momentos com Deus, de confiança em Deus. E aí, quando Deus quer, nós conseguimos compreender as coisas, discernir as coisas. E um dos maiores dramas que nós temos na vida é a falta de discernimento. De não saber de fato o que é de Deus e o que não é, o que agrada a Deus e o que não agrada, simplesmente na vivência da vida. Por isso que é tão importante uma direção espiritual bem feita, se abrir ao diretor espiritual, dizer de fato a sua condição de vida, quem é você na vida, porque ele pode ajudar a dar uma direção espiritual para a sua vida. E isso é muitíssimo importante. O rapaz aqui, diante de Jesus, rezou. Jesus respondeu, ele ouviu Jesus respondendo. Naquele momento, Jesus estava lá com ele fisicamente, né? Agora não. Agora Jesus está conosco espiritualmente. Na força do Espírito, Jesus permanece conosco. Então é necessário que haja uma vida espiritual para que a gente possa ouvir Jesus de volta, para que a gente possa ter a certeza de que Jesus está conosco de fato nessa vida, nos encaminhando, nos exortando, fazendo algo de grande para todos nós. Então isso é importante fazer. E vejam, cumprindo assim os mandamentos, o rapaz vive em oração. Porque cumprir os mandamentos é tentar agradar Deus, ou é agradar a Deus, melhor dizendo. E agradar a Deus é viver em oração, é estar diante dele. Então, momentos de oração onde nós paramos para rezar são imprescindíveis, necessários. Um cristão que não reza não é um cristão de verdade. Ele é entusiasta, ele está empolgado, mas ele precisa rezar. Ele tem que se colocar diante de Deus. E a gente se coloca diante de Deus quando? Sempre. Olha, vamos começar do começo. Primeiro, a gente tem que ir aonde Deus está. O rapaz saiu correndo e foi até Jesus. E ir aonde Deus está significa o quê? Significa que eu tenho que sair da minha vida, do meu comodismo, do meu jeito e ir até Ele. Por isso, não nos é lícito, não nos é permitido tranquilamente não ir à missa, não participar da missa, principalmente aos domingos, tá certo? O que constitui a obrigação é domingo. Domingo, missa. Missa de domingo, isso é obrigatório. Isso é básico, lei, obrigatório, tá bem? A gente tem um ranço com esse negócio de obrigação, né? Ah, não, se eu for obrigado a fazer, então não vale. Ir para a missa obrigado não vale. Vale sim, deixa de besteira. Vale e tem que ir, mesmo que você não queira. Por quê? Ora, Deus mandou que eu fizesse. Quando Deus nos dá uma ordem, não é um capricho de Deus. É uma necessidade nossa. Porque nos ama, Ele nos dá essa ordem. Se você tem filhos, você sabe que porque você ama, você já deu ordens que obrigaram seus filhos, ou seu filho, sua filha, a fazer aquilo que ele não queria fazer. E você obrigou que ele fizesse porque era bom para ele. Então ele tem que fazer, ele precisa fazer. Se ele não fizer, o problema acontece. E é importante, quando nós observamos essas coisas, percebermos
que nós de vez em quando tentamos fugir de Deus, utilizando essas desculpas. Ah, não, assim eu me sinto obrigado e uma vez obrigado não vale. Vale! Claro que vale. Quantas coisas você faz por obrigação e são necessárias? Então quer dizer que quando você estudou sem vontade, sem desejo de estudar, por ato de vontade se obrigando, e você aprendeu naquele esforço, então não valeu? É claro que valeu. Você adoece, tem que ir para o hospital, tomar injeção, ninguém gosta de tomar injeção, mas você se obrigou a tomar injeção. Ah, não, não valeu porque eu estava obrigado. Não valeu? É claro que cumpriu seu efeito. Então a gente tem que ser um pouco mais realista diante dessas coisas. Eu preciso corresponder a Deus. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso viver de um modo que corresponda a Deus. E por isso, cumprir os mandamentos. A oração faz parte dessas obrigações. Eu tenho que parar e rezar. Ora, como eu posso rezar? Vejam bem, a oração, eu vou simplificar dizendo assim, a oração pode ser vocal, íntima ou contemplativa. São as três formas: oração vocal, oração íntima e oração contemplativa. O que é que significa oração vocal? É aquela oração que você externa com a sua voz, com a sua boca, vocalmente, e ela pode ser feita por várias pessoas. Então não é só falar. Então quer dizer que se eu falar alto eu estou em oração vocal? Não. Aí já é oração íntima, a gente entende já. Mas quando eu pego, por exemplo, Ave Maria, Pai Nosso, o Credo, o Santo Anjo, essas orações formuladas, e eu coloco essas orações em prática na minha vida, eu estou me utilizando de orações vocais. E é a oração com que você começa a sua vida espiritual. Como esse rapaz, ele chega lá, ele não chegou diante de Jesus, simplesmente ficou contemplando Jesus. Ele chega diante de Jesus e fala: Bom mestre, eu tenho cumprido os mandamentos. O que devo fazer para entrar na vida eterna? É uma forma de oração vocal, de colocar na voz, de dizer a Deus. E para ajudar isso, nós temos, por exemplo, os salmos, nós temos as litanias, as ladainhas, nós temos tantas outras orações formais de novena e tantas outras orações que nos ajudam a entrar nesse ritmo da oração. Vou dizer assim, entrar num clima de oração. A gente começa a rezar essas coisas e começa a compreender que essas coisas são importantes. Aí a gente diz, não, isso não faz sentido. Faz todo sentido. Sabe por quê? Porque enquanto você reza, Deus age em você. Deus está pronto para fazer com você aquilo que Ele quer fazer. Você, naquele momento em que você reza, você se coloca nas mãos dele. E ali Deus vai trabalhando em você, Deus vai construindo você. Deus vai elaborando a sua vida de um modo cada vez mais correto, mais profundo, mais dinâmico. E isso é muitíssimo importante. Porque quando nós não temos isso, quando nós não compreendemos isso, nós achamos que assim a vida espiritual não faz sentido porque eu não tenho aquela mística de Santa Teresa de Ávila, porque eu não tenho a profundidade de São João da Cruz. Mas veja, você não vai ter nunca se você não começar pelo beabá, pelo comecinho de tudo. Então a gente aprende a rezar. Repare que a gente aprendeu a rezar criancinha, aprofundou, pelo menos deveria ter aprofundado a oração no tempo da catequese de primeira Eucaristia, catequese de Crisma, e depois passar uma vida de oração. E veja, esse é um fenômeno triste que de vez em quando nós vemos atualmente na nossa caminhada, no nosso tempo, na nossa época. É que as pessoas amadureceram para muitas coisas, mas em relação à fé, elas continuam crianças de primeira Eucaristia. As respostas que elas têm da fé para a vida, para as demandas da vida, são ainda aquelas respostas de primeira Eucaristia, respostas infantis, porque elas não cresceram na fé. E não cresceram na fé porque elas abandonaram a vida de oração. Abandonaram a vida de oração. Ah, não, padre, mas eu rezo. Certo, mas você reza hoje como você rezava com 10 anos de idade. Você não se aprofundou na sua oração. E agora o que é que eu faço? Ainda tem tempo para se aprofundar na oração. Repare, você tem 30 anos, 40 anos, 60 anos, mas você ainda reza do mesmo jeito que você rezava quando tinha 10 anos. É claro que essa oração vai ser um peso para você, que vai ser difícil para você, que não vai ser fácil você compreender o que está acontecendo ou como está acontecendo na sua própria vida espiritual.
Parece que não corresponde mais, embora tenha sua eficácia, mesmo que você reze como antes. Tem uma eficácia, mas não é a eficácia que já deveria ter, porque você não cresceu na sua vida espiritual. Então é importante, sim, oração vocal, aquela oração que a gente aprendeu sempre, isso vai acompanhar a gente por toda a vida, principalmente quando nós não temos o que dizer a Deus. Nós não estamos inspirados, nós estamos confusos, passando por alguma dificuldade. Então essas orações vocais, elas são importantíssimas e necessárias. Mas aí tem uma oração íntima, também chamada oração mental, ou seja, aquela que sai da mente. É aquela que eu digo a Deus espontaneamente as coisas. É aquela oração que me coloca diante de Deus a partir da crueza da minha vida, do meu momento. E é importante também que em alguns momentos nós estejamos atentos e prontos a isso. É muito importante. Então vejam, dessas duas orações, nós já temos uma caminhada de fé, um início, até um dia chegarmos na oração contemplativa. A oração contemplativa qualquer pessoa pode fazer. Repare, não é necessário ser um grande místico para ter oração contemplativa. É aquela oração que surge de um ato de fé. Você ouve algo, você vê algo que aquilo lhe remete a Deus com tanta força que você se vê imbuído, envolvido de um mistério. Repare, a minha oração contemplativa de alguns dias para cá é uma frase de um dos artigos do Credo. Durante a missa, quando foi dito, desceu do céu há poucos dias, aquilo me pegou. Mas qual é a novidade que tem isso? Aí é que está. Essa é a grandeza. Eu não sei explicar o que é. O que é que isso... Mas constantemente esses dias eu me paro pensando, meu Deus, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu. Descer do céu. Repare, é um mistério inesgotável, entende? Vai ter uma hora que Nosso Senhor vai encerrar o que quer com isso e vai me dar uma outra coisa. E aquilo vai ficar assim, vindo à mente e sendo ruminado cada vez mais para aprofundar em mim, em qualquer pessoa, uma compreensão, uma consciência ainda mais profunda, ainda mais arraigada no mistério de Deus. Como é que pode Deus descer do céu? Eu sei que para você talvez não faça nenhum sentido, porque essa inspiração foi dada para mim naquele momento, e eu ainda estou dentro dessa oração contemplativa, de ficar diante disso. O que me faz usar a oração vocal e rezar, agradecendo a Deus esse mistério. Meu Deus, eu não mereço que o Senhor tenha descido do céu por minha causa. Eu mereço ser condenado. Eu mereço o inferno. Essa é a consciência de um cristão que olha para a própria vida. Não, padre, peraí, ninguém é tão mal assim. Meus irmãos, basta um pecado mortal, que para quebrar a comunhão com Deus, para me afastar de Deus. E Deus ainda assim vem com paciência, de um modo tranquilo, doce, às vezes de um modo mais forte, mas Ele vem e nos estende a mão, e nos abraça, nos acolhe, nos consola, nos dá um novo caminho, um novo ar para respirar, uma nova vida para viver. Desceu do céu, por minha causa, por sua causa. Isso é um grande mistério. Então eu posso, veja, mas a oração vocal, aquela, eu posso rezar de qualquer jeito? Não deve não, certo? Mas veja, você está preocupado, você está com a cabeça lá num problema, e você não está conseguindo se desligar desse problema, e você tem que rezar. Então, exigir uma concentração perfeita é exigir um pouco demais de você. Então, você pode sim rezar. Eu estou rezando, embora eu não consiga, é um esforço grande me concentrar nessa oração. A oração não valeu. Valeu! Valeu o tempo que você deu a Deus. Valeu o esforço que você fez para rezar. Valeu as palavras que você disse que não são só suas. São palavras da igreja, o modo de rezar da igreja. Então isso valeu. Você estava sim diante de Deus e você cumpriu a sua missão diante de Deus. Você realizou o que Deus quis para você. E naquele momento Deus agiu de alguma forma na sua vida. Então vale sim. Mas a oração vocal ela fica perfeita, vamos dizer dessa forma, quando acompanha a minha oração vocal, a minha oração íntima, aqui a minha mente, ou seja, eu estou pensando no que eu estou dizendo. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça. Eu tento ver esse mistério, compreender esse mistério, que Maria é cheia de graça.
O Senhor é contigo. O Senhor está com ela. O Senhor é um com ela. Então veja, não é para ficar meditando assim como eu estou dizendo, mas é para ter claras palavras na cabeça enquanto eu estou rezando. A oração do terço, uma outra oração devocional, são orações necessárias para me colocar no ritmo da espiritualidade. Ritmo da espiritualidade. Muito bem. Então, eu rezo de um modo vocal, pensando no que eu estou dizendo. Isso é oração completa. Certo? É uma oração um tanto quanto incompleta, desse ponto de vista, quando eu estou dizendo sem pensar no que eu estou falando. Mas ainda assim, vale. Tá certo? Agora eu tenho que fazer o esforço para unir a essa oração vocal à minha oração íntima, à minha oração mental. Se eu estou pensando no que eu estou dizendo. Ou então eu posso não utilizar a oração vocal, aquela formulada, e ser espontâneo diante de Deus, mesmo que eu fale alto. Ser espontâneo usando a minha oração mental, a minha oração íntima, para estar também unido com Ele. Repare, não é sempre que a gente tem inspiração para fazer uma oração íntima. Nós temos sempre o que dizer a Deus, é claro, mas nem sempre isso fica claro. O que é que eu vou dizer, como eu vou dizer. Tem horas que é um esforço 3 vezes maior do que pegar o texto e contar as dezenas, contemplando os mistérios. E oração não serve para você dizer a Deus o que Ele vai fazer. Atenção, viu? Que a gente tem de vez em quando essa ideia pagã de oração. Os pagãos rezam não para serem atendidos segundo a vontade da divindade. Os pagãos rezam para convencer a divindade a fazer o que eles querem. Seja feita a minha vontade. Essa é a regra da oração pagã. Em todas as culturas. Cristo modifica isso completamente. Seja feita a vossa vontade, Pai. A vossa vontade. Nos ensinou a rezar o Pai Nosso, oração vocal, dizendo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vossa vontade. Então a oração vai me ajudar também a estar junto dessa vontade de Deus, a me colocar à disposição dessa vontade de Deus. Ou seja, o que Deus quer é o melhor para mim. Aí você pode rezar, pedir alguma coisa e Deus não faz o que você pediu. Aí você diz, Deus não ouviu minha oração. Rezar não adianta. Bom, se você está pensando como um pagão, de fato, rezar não adianta. Porque o pagão quer ser atendido a todo custo. O cristão não. O cristão reza para estar em comunhão com Deus. Mas eu pedi, certo. Se você pediu coisas que Deus prometeu que vai dar, a sua oração é infalível. Peça a fé. Peça a conversão sua e dos outros. Insista nisso. Você pode passar uma vida inteira pedindo isso. Peça a capacidade de amar, de ser bom. Tudo isso que são capacidades interiores espirituais, Deus pode dar a qualquer momento. Ele vai dar a qualquer momento. De acordo com o plano dele. Insista, peça, persevere. Agora, outras coisas que são mais de caráter material, elas não são necessárias. Então veja, Deus pode dar ou pode não dar. E isso depende da vontade dele. E depois que a gente rezou tanto e pediu tanto, ele deu, ele concedeu, eu já tenho agora uma outra maturidade espiritual para encarar aquele dom que Deus me deu. Não é de um modo tão infantil como antes, tão sensual como antes. Agora é algo muito mais profundo, porque a oração trabalhou em mim. E Deus me concedeu um dom material, me possibilitando, me dando a capacidade de lidar com esse dom material sem utilizá-lo para minha perdição, para minha condenação. Percebe? Ou pode ser o contrário. A gente pede, Deus não concede. Mas depois de rezar tanto, eu sei, o Senhor não deu, porque assim não é de sua vontade. Porque o Senhor tem algo melhor. Porque não era assim que devia acontecer. O Senhor sabe o que faz e eu confio no Senhor. É isso que a oração faz conosco. É nos deixar em comunhão com Deus, é confiar em Deus, é ir adiante, é perseverar, é deixar que Deus faça conosco aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer fazer conosco. E a oração contemplativa serve para quê? Para aprender a amar a Deus. Repare que a oração vocal me coloca no ritmo. A oração vocal, junto com a oração íntima, realiza uma obra maior em mim.
Não em Deus, em mim. Em Deus é sempre tudo igual, tá certo? É sempre a grandeza de Deus é sempre a mesma para tudo. Mas em mim. E a oração, aquela oração de contemplação, me ensina a amar Deus. Como o exemplo que eu disse agora, desceu do céu. Desceu do céu. Entende? Veja, são coisas que você vai percebendo como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus ama, como Deus me ama. E isso desperta uma vontade de amar Deus de volta. E a gente volta para aquele exemplo que eu falei, do pai que aprendeu a amar seus filhos. Ele faz o básico, porque é lei, então ele faz o que tem que fazer, mas ele faz algo além, algo mais. Ele se coloca mais à disposição, porque ama, porque quer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, por amor. Da mesma forma, um marido com a sua mulher tem o básico a fazer. Ah, eu amo a minha mulher porque eu não atraio. Não, isso não é amor, isso é obrigação. Você prometeu assumir essa lei como sua vida. Entende? Então você prometeu. É o básico que você pode fazer. Então, acima disso, para além da lei, das suas obrigações de marido, o que é que você faz? Que prova o seu amor pela sua mulher. Percebe? Não traí-la é não ofender a sua mulher. Mas amar é outra história. Está em outra dimensão, bem superior a essa. A mesma coisa com Deus. Cumprir a lei é não trair Deus, é não ofender Deus. Depois disso, nós temos que fazer alguma coisa que prova o nosso amor. E o amor é provado com atitudes, não somente com palavras, mas com atitudes que são importantes, importantíssimas, que testemunham o nosso amor. Porque se você não colocar em prática o seu amor, ninguém nunca vai saber que você ama. Você pode amar profundamente, de verdade, uma pessoa, mas se você não externar isso em forma de atitudes, as pessoas nunca saberão que são amadas. Deus age, e por isso nós sabemos que Ele nos ama. Não há maior prova de amor do que dar a vida por seus amigos, e Cristo deu a vida por nós. E deu a vida por nós quando? O apóstolo diz, quando éramos ainda inimigos de Deus, pecadores. Ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. Então ele nos fez amigos se entregando por nós. Ele nos amou primeiro. Nós agora temos que reagir a esse amor, corresponder a esse amor. E é a partir daí, da vivência dessa oração, que nós adquirimos a chamada espiritualidade. O que é espiritualidade? Veja, é viver uma regra de vida, um jeito de viver, que é envolvido completamente, tem uma atmosfera própria, aonde você respira aquilo que você crê. Você encara a vida a partir desse prisma, dessas lentes especiais, aonde você consegue distinguir o que são as cores, quais são as cores, ou então ouvir os sons e distinguir quais são os sons. Mas isso dentro da sua vida espiritual, saber o que é de Deus e o que não é. E nós somos chamados, então, graças a Deus, o Senhor nos deu na igreja a capacidade de termos muitas pessoas, muitos santos, que nos ensinaram como eles viveram. Isso gera uma escola de espiritualidade. E você tem a possibilidade, a condição de procurar uma dessas escolas. Aquela que mais toca o seu coração, aquele santo de sua devoção. Como é que ele viveu? O que é que ele ensinou? Como é que ele disse para os seus possíveis discípulos que deveria ser a vida de fé, a vida com Jesus? E você vai aprendendo com ele, você vai bebendo dessa fonte e daqui a pouco você começa a viver como ele viveu. É o que Jesus disse para aquele rapaz: siga-me, venha comigo. A minha vida vai ser a sua vida, o meu estilo de vida vai ser o seu estilo de vida. O que para mim é importante vai ser importante para você. As regras pelas quais eu pauto o meu dia a dia serão as suas regras. Isso é espiritualidade, é você entrar numa atmosfera própria, feita por essa vida espiritual. Mas se você não reza, se você não está preocupado com vida de oração, você nunca terá uma espiritualidade. Você sabe qual é a espiritualidade? É triste, mas eu vou dizer essa verdade a vocês. Sabe qual é a espiritualidade mais comum entre os católicos hoje em dia? O chamado materialismo. Essa é a espiritualidade mais comum. Ou seja, os católicos têm boa vontade, eles têm fé, eles frequentam a igreja, eles rezam,
talvez com aquela oração mais infantilizada, mas eles rezam. Mas quais são os objetivos de vida deles? Quais são as regras que determinam as ações de vida deles? É o materialismo. Eu vou estudar para ter um bom emprego, para ter um bom salário, para ter uma boa vida, me aposentar, morrer. Entende? Isso é materialismo. Aonde é que cabe nessa dinâmica a vida eterna? A dificuldade daquele rapaz era não perder a vida eterna. Ele não chegou para Jesus dizendo assim: bom mestre, o que é que eu devo fazer para ter uma vida boa? Ele não perguntou isso a Jesus. Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para passar naquele concurso? Para ter aquele bom emprego? Para ter um salário melhor? Ele não perguntou isso a Jesus. Sabe por que não perguntou isso a Jesus? O próprio Jesus diz: porque devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Esse tudo mais engloba essas coisas, que para o materialista são as coisas mais importantes que existem na vida. Já a Sagrada Escritura diz a Deus: vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Meus irmãos, meus lábios louvam a Deus, porque o seu amor vale mais do que a minha vida. Aí eu quero uma vida boa, simplesmente. Ora, se eu vou ter uma vida boa ou não, está no plano de Deus, Ele vai me dar se Ele quiser. Mas o que eu não posso perder é Ele. Uma vida boa eu posso perder. Eu sei que ninguém quer, mas estou mostrando a proporção dos valores. Mas Deus eu não posso perder. Porque se eu perder a Deus, eu perdi tudo, eu perdi a eternidade inteira. Jesus diz de que vale ao homem ganhar o mundo, a vida toda, se ele vier perder a sua alma, se ele não tiver vida eterna. Se toda a vida dele acaba, em questão de realização, acaba quando ele fechar os olhos para esse mundo. Sem a eternidade. Ah, padre, mas eu não quero também viver aqui a dificuldade. Meus irmãos, veja só, mesmo que a gente viva dificuldades nessa vida, e todo mundo vive dificuldades nesse mundo, todo mundo vive. O que são 60, 70, 80, 100 anos comparados com a eternidade? O que são 100 anos comparados com a eternidade? Mesmo que seja 100 anos de vida, de sofrimento, o que isso significa diante da eternidade? Não significa nada. Não é nada. Então o importante é não perder Deus. Porque nessa vida, não se engane não, nós vamos perder tudo nessa vida. Mais cedo ou mais tarde, na hora que partimos deste mundo, tudo fica para trás. Ninguém leva nada consigo a não ser a si mesmo. Sua história, sua consumação de vida, seus acontecimentos, é só isso que a gente leva. Isso é tudo, viu? O resto fica para trás. E a gente está vivendo essa espiritualidade sem Deus, do materialismo religioso. Certo? Eu vou para a igreja por quê? Porque eu tenho que garantir que Deus não me deixe faltar o pão de cada dia. Deus não quer deixar faltar o pão de cada dia para você porque Ele ama você. Não é simplesmente porque você vai à igreja. Você não faz um favor a Deus em ir para a igreja, em ter uma vida de oração. Você faz um favor a você, à sua família, aos seus amigos, às pessoas que lhe cercam. Você faz um favor a essas pessoas. Porque se a sua fé não mexe naquilo que você é, a sua fé não existe, ela é só uma enganação. Ela é só uma brincadeira que você faz de vez em quando, talvez para aquietar a consciência ou para agradar alguém. Ou é verdade ou não serve. Ou é verdade ou não significa nada na vida de ninguém. Meus irmãos, olhando para isso, olhemos para a nossa vida. Porque o que segue no Evangelho de hoje, para terminar, é um drama. Repare a partir do versículo 23. Jesus disse: venda tudo o que tem, dê aos pobres e volte e me siga. Versículo 22. Mas ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Muitos bens ele possuía, mas ele não possuía o bem. Bom mestre, o que devo fazer? Esse bom mestre, esse bem com B maiúsculo, ele não possuía. Na hora que Jesus disse: eu vou te dar esse bem de verdade, que sou eu mesmo, mas para isso, deixe para trás sua vida. Tudo que você viveu até hoje, deixe para trás.
Não foi errado não, meu filho. Você seguiu os mandamentos. Você foi honesto. Você conquistou de um modo honesto, verdadeiro, os seus bens. Tudo isso é bom, mas é um bom com B minúsculo. Isso nunca lhe fez feliz. Sempre faltou alguma coisa. Eu lhe faço feliz. Sou eu que falto à sua vida. Então eu darei para você, se você me seguir. Seguir Jesus significa ir pela estrada da vida com os critérios dele, nos moldes dele, do jeito dele. Dá para entender? Dá para entender que isso nos falta com facilidade. Por quê? Porque nós colocamos a espiritualidade do materialismo como se fosse a coisa mais importante na vida. O meu objetivo de vida é trabalhar e dar uma vida digna para minha família, minha mulher e meus filhos. Olha, é um bom propósito, mas se esse é seu empenho de vida, saiba que a sua vida é um fracasso. Porque você nunca vai ser para eles mais do que o que você é. E você pode dar uma grande fortuna para eles, mas vai faltar um pai. Você pode dar muitos presentes para sua esposa, mas vai faltar um marido de verdade. Porque você esqueceu de deixar Deus agir para que você seja um homem para a vida eterna. Um homem aberto ao infinito de Deus, à grandeza de Deus. O rapaz foi embora, cheio de tristeza. O motivo da tristeza desse jovem descrito por São Marcos e também pelos outros evangelistas é como que uma tapa no nosso rosto, meus irmãos. Ele foi embora cheio de tristeza. Motivo? Porque possuía muitos bens. Não está na contramão do nosso senso materialista. Se eu tiver mais, eu serei feliz. Se eu tiver mais, eu estarei bem. Está tudo resolvido para mim. Tá nada. Está aqui o rapaz, ele foi embora cheio de tristeza porque ele não teve coragem de abrir mão da vida que ele levou, dos bens que ele acumulou, do estilo de vida que ele assumiu. Na hora de ser generoso com Jesus, ele voltou atrás. Mas veja, aquele encanto foi verdadeiro. Correr atrás de Jesus foi verdade. Se colocar de joelhos diante dele, dizendo: bom mestre, o Senhor é bom. Eu ouvi, eu creio. Tudo isso é correto. Foi verdadeiro. Dizer para Jesus: eu cumpro os mandamentos. Eu já fiz tudo isso desde a minha mocidade. Também foi verdadeiro. Jesus olha para ele com amor, verdade. E diz para ele a verdade: falta uma coisa na sua vida. Deixe para trás tudo e venha me seguir. Aí ele tropeçou. Ele tropeçou porque ele não teve coragem de trocar de mentalidade. Repare que a vida de oração nos leva a uma espiritualidade que resulta numa conversão verdadeira, numa mudança de mentalidade. Eu não penso mais como eu pensava. Eu não encaro mais a vida como eu encarava. Por quê? Porque eu vi Deus. Porque no mistério da minha espiritualidade, desse ar espiritual que eu respiro, dessas regras que pautam, que moldam a minha vida, eu vi um mistério. E eu não posso viver mais sem esse mistério, sem fazer parte dele. Então a gente segue a Jesus. Seguir a Jesus é cumprir os mandamentos, é agradar a Deus, é procurar viver todo dia dizendo: Senhor, o Senhor está bem comigo hoje, o Senhor está feliz comigo hoje. Eu te agradei hoje. Cada dia, em cada momento. E quando não, meu Senhor, me perdoe. Perdoe por esse mal que fiz, por esse pecado que cometi, por esse tropeço. Eu não queria fazer, eu não queria magoar o Senhor, eu não queria... É ter esse tipo de intimidade com Deus que marca a nossa espiritualidade, a nossa mudança de mentalidade. E a gente vai crescendo e progredindo nisso, viu? Não é uma coisa que fica lá para trás na vida. Isso vai se somando a partir do momento que a gente vai se colocando cada vez mais diante de Deus. Então, rezar sempre. Oração vocal, oração mental, mais pessoal, certo? Oração contemplativa, pode ser com a Sagrada Escritura. Pegue a Sagrada Escritura, reze os salmos, são orações vocais, mas vá o que elas dizem a Deus. Rezar os salmos é dizer a Deus aquilo tudo. Né? Não é simplesmente fazer um estudo pessoal. E isso faz com que você vai crescendo na sua vida, crescendo cada vez mais na sua vida. Sem isso, é impossível agradar a Deus. Não é possível. Olha, meu trabalho é a minha oração. Mentira, mentira. Oração é oração. O trabalho é consequência da sua oração. Você tem que parar para rezar. Você tem que perder tempo. Olha o que eu estou dizendo, perder tempo rezando. Você tem que crer na eficácia da oração. Há uns anos,
Alguém mandou para mim um meme onde tinha, eu acho que era um monge budista, não sei, né, oriental, com a cabeça raspada, e em posição de oração, assim, olho fechado e assim. E tinha uma frase que dizia: rezar. A única forma de você não fazer nada e achar que está fazendo alguma coisa. Repare que miséria. Uma pessoa dessa não entendeu nada do que é espiritualidade, do que é a vida com Deus. Não entendeu nada. E é importante que a gente entenda o que é de Deus. Veja, de fato, na hora que eu estou rezando, o problema está lá. Eu não estou resolvendo diretamente o problema. Mas na hora que eu estou rezando, um outro resolverá o problema. Um outro agirá naquele problema segundo a vontade dele, no critério dele, na hora dele. Eu só confio nele. Eu não posso, mas ele pode tudo. Então eu recorro a ele. A oração tem mais poder do que a gente imagina, mas muito mais poder. Repare, não é o poder assim, não é uma fórmula mágica, né? Não é um feitiço onde eu rezo e acontece. Não é isso. A oração me une a Deus. Santa Teresa vai dizer: eu me ocupo das coisas dele. Me ocupo como? Rezando, contemplando, me encantando com Deus, obedecendo a Deus, colocando em prática as coisas de Deus. Eu faço isso e ele se ocupa das minhas coisas. Eu me ocupo do que é dele, ele se ocupa de mim. Quem sai ganhando nessa história? Veja, sou eu, graças a Deus. Porque eu me ocupo com as coisas de Deus, eu faço o que eu rezo, me coloco à disposição dele. Eu luto para agradá-lo. E o que é que ele faz? Ele age na minha vida, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, mas com a paciência que todos os acontecimentos da vida necessitam. O objetivo de Deus é nos salvar, é nos colocar juntos dele na vida eterna. E a forma mais rápida de fazermos isso é entrarmos num caminho, numa escola de santidade, procurar ser santos, procurar ter uma vida que agrada a Deus. Meus irmãos, com isso, não é que a gente tem que ser melhor do que os outros, não, porque não seremos. Não, essa não é a questão. Os santos não são melhores do que os outros, certo? A questão é, eles são diferentes e uma diferença especial. Então, ouvir, por exemplo, o conselho, né? Ah, fulano só quer ser santo. Mas é lógico. E quer ser o quê? Você está na igreja para ser o quê? Se não para ser santo. Mas é um caminho de vida eterna, que faz você passar por esse mundo como Cristo passou, com os olhos no Pai, com a vida feita para Deus, sabendo a recompensa para todo o meu esforço é a eternidade. Repare, não cabe nesse mundo o que Deus quer fazer por nós. Não cabe nesse mundo a felicidade que Deus quer que nós recebamos. Não cabe nesse mundo, por isso é na eternidade. É lá com Deus. E é para lá que estamos nos dirigindo, não se engane não. Todo mundo está se dirigindo para a eternidade, é para lá que estamos andando. Então agora é hora de colocar em prática essa grandeza de Deus e deixar que Deus age em nós como Ele quer. Aquele rapaz foi embora porque era muito, muito rico, porque tinha muitos bens. E nós, para onde iremos? Num momento muito delicado, eu diria crucial da vida dos apóstolos, Jesus lá quando está no Evangelho de São João, falando no grande discurso sobre o pão da vida, os apóstolos dizem: para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Não tem outro caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos e irmãs, a formação de hoje, a escola vivencial de hoje, eu pensei nesse tema da oração e da espiritualidade porque nós estamos precisando retomar nossa vida espiritual com muita seriedade. Nós precisamos, enquanto católicos, viver uma vida que agrada a Deus com muita urgência. E não digo isso dizendo que está todo mundo errado, certo? Embora estejamos todos errados, né? O pecado nos faz errados. Mas é apresentando o caminho que Cristo nos apresenta. Não há outro caminho. Não há outra alternativa senão seguir o caminho de Cristo. Por isso eu
quis hoje conversar com vocês sobre isso para deixar claro que esse convite de Deus não é para poucos, é um convite para todos. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a uma vida íntima com Deus, uma amizade profunda com Ele. E por isso é necessário ter consciência disso. Nos colocar. Eu sei, muita coisa assim, mas o importante não é que você saiba, é que você reflita. É que a gente pense sobre isso. Como é que está a minha vida de oração? Eu estou rezando o suficiente? Eu estou dando a Deus um tempo justo. Ele não pede todo o tempo. Atenção. A gente aprende a viver todo o tempo diante dele com um ritmo de vida de oração mais atuante, mais profundo, uma dinâmica mais consolidada. A gente aprende a fazer isso. Mas antes de aprender a viver assim, conscientemente diante dele, eu tenho que ter momentos com Deus. E esses momentos com Deus, eu estou aprendendo a viver de fato. Eu estou me colocando à disposição de Deus de verdade, para que Deus haja de fato em mim, para que Deus realize em mim a sua obra. Ou a minha vida espiritual está meio preguiçosa, eu estou de má vontade demais. Bom, quando isso acontece, o que é que eu faço? Simples, insista. Insista com piedade, insista procurando coisas que animem a sua vida espiritual, elementos que animem sua vida espiritual. São tantos, a igreja tem tantas formas de oração, tantas formas de devoção. E devoção é colocar afeto naquilo que você crê. Então a gente procura e encontra. Deus vai inspirar a nossa vida. Deus vai inspirar o jeito de nós vivermos. Então tenhamos coragem. Deixemos que Deus de fato faça em nós aquilo que é de sua vontade. E uma vez que Ele fizer a sua obra realizada, nós seremos salvos. Mais do que salvos, nós seremos santos. Para isso nós existimos. É para isso que nós estamos aqui. Então, dessa forma, eu vou encerrando essa nossa formação de hoje. Espero que tenha valido a pena para vocês. Aqui eu acho que eu estou com um certo problema de internet. Várias vezes eu percebi que o sinal falhou aqui, então peço desculpas, tá certo? Aqui em Pão de Açúcar, quando chove, as coisas ficam meio assim, e esses dias tinha chovido um pouco. Então eu temia que a internet não ficasse muito boa, e de fato parece que não está ajudando muito. Mas mesmo que você não tenha acompanhado bem por conta da internet a transmissão ao vivo, eu espero que pelo menos depois fique à disposição para que vocês possam, assim, querendo, consultar mais uma vez essa formação. Agradeço mais uma vez o convite do Cursilho, me coloco sempre à disposição de vocês e de todos aqueles que têm boa vontade e que querem uma vida com Deus. Para isso nós somos ordenados, né? Rezem por nós, sacerdotes, reze pelo seu pároco, reze pelo nosso bispo Dom Manuel, reze para que nós tenhamos a força e a coragem de corresponder a Deus com fidelidade e com amor. Astro